Bem-vindos à 23ª aula da Escola Thomista. Introdução à Lógica 13. Uma das últimas aulas desta introdução. Como anunciado, farei aqui, ou ao menos começarei nesta aula, a simular uma questão disputada oral. Alguém me criticou a doutrina de que a gramática se subordina à lógica. Aliás, a doutrina não é só minha, é também do Padre Calderón, é de Santo Tomás, é de Aristóteles, mas comentou no Facebook, e achei por bem convidá-lo a que disputasse aqui comigo, na escola, em torno deste ponto. Se ele o tivesse aceitado, eu faria esta questão disputada de modo absolutamente equitativo e ainda lhe daria a ele o privilégio de ser o último a expor sua doutrina. Seriam 2 artigos disputados, e ele ficaria com o segundo, ou seja, a última palavra seria sua. Mas não foi aceito o convite, infelizmente. Apenas insisto em que Facebook e outras redes semelhantes ou coisas semelhantes da internet não são lugares idôneos para disputar cientificamente e muito menos criticar sem ter depois a disposição de disputar em lugar verdadeiramente idôneo. Mas então farei o possível aqui. Como farei esta simulação de disputácio oral? Primeiro, lerei algumas objeções, vocês as têm aí, são 4 objeções, vocês as têm no único documento desta aula, 4 objeções que imagino seriam as objeções possíveis desse que me criticou a doutrina. Creio até que pus as objeções de maneira ainda mais cabal, mais perfeita que o que a mesma pessoa fez ao criticar-me. Pois bem, e depois, se se tratasse da disputácio oral com outra pessoa, realmente, eu não leria nada, Eu não leria nada, porque numa disputácio oral, ao vivo, não se sabe exatamente o que o outro vai dizer, então é impossível usar do recurso a lexio, a leitura. Lexio, L-S-T-I-O, lexio. Como havia lexio medieval, que era a leitura da Sagrada Escritura. Pois bem, mas aqui, já que é assim, formulando embora do modo mais liso possível as objeções que creio se me fariam, dar-me-ei o direito de ler meu próprio opúsculo chamado Da Gramática, Arte Subordinada à Lógica. Ao lê-la, ao estudarmos este meu opúsculo, teremos oportunidade não só de ver a resposta ao objetor, senão que terminaremos por ver as causas relativas à linguagem. Já vimos a causa eficiente. Agora veremos. Hoje, eu não sei se termino hoje, não tenho nem ideia. Talvez seja necessária uma aula, mais uma aula. Veremos a causa material, a formal e a final da linguagem. E mais particularmente da lógica. A diferença entre linguagem e lógica raramente é feita,
o que traz, como se verá, confusões imensas quanto a este assunto. Mas deixemos de preâmbulos e vamos ao que interessa. Comecemos nossa simulada disputácio oral. Tenham sempre em mãos, portanto, ou diante dos olhos, nesta aula e talvez na próxima, este documento que lhes deixo aí, hoje, e o documento que lhes deixei na semana passada, na aula passada, ou seja, da gramática, arte subordinada à lógica, exatamente o próprio opúsculo que assino. Pois bem, começamos por ler, e qualquer dúvida que me pareça necessário esclarecer, falo-ei assim, depois da leitura. Leiam comigo as objeções que julguei se fariam a mim numa disputácio oral e não simulada. Pois bem, a questão disputada se chama se a gramática se subordina à lógica. Aos que já leem latim, este se sempre se usa no latim escolástico, em latim escolástico, por utrum, né? Se a gramática se subordina à lógica. E parece que não se subordina à lógica. Leiam aí, e parece que não. Estou aqui imitando o modo de Santo Tomás. E parece que não se subordina à lógica. Ou seja, estamos do ângulo do objetor. E este objetor, ou vários objetores, apresentariam, talvez, estas 4 objeções. A primeira das quais é esta. Número 1. As disciplinas, como a própria civilização, supõem para sua existência que haja uma língua cultivada, sem a qual elas nem sequer se poderiam expor. Elas nem sequer poderiam ser expostas. Mas é impossível que algo se subordine a outro que depende desse mesmo algo para a sua existência. Ora, a gramática é uma disciplina, logo, não se subordina à lógica. De modo muito simples, né? É como se eu dissesse que o filho o pai se subordina ao filho, mas o filho depende do pai para a sua existência. Assim também, analogamente, ou seja, mutatis mutandis, muito mutatis mutandis, segundo esta objeção, a lógica necessita para a sua existência da gramática, de uma língua cultivada. Se é assim, ela não pode subordinar-se à gramática, à lógica. A segunda objeção poderia ser esta. Ademais, vemos historicamente que a língua culta preexistiu na arte poética, por exemplo, na Grécia. Vejam-se as epopeias de Homero, a Ilíada, a Odisseia, etc., preexistiu na arte poética a invenção da lógica, existiu antes da invenção da lógica. Mas não é possível que haja língua culta sem sua arte, a gramática. Por conseguinte, se há subordinação entre gramática e lógica, parece antes que seja esta a que deve subordinar-se de algum modo àquela. Ou seja, em vez de a gramática subordinar-se à lógica, parece então que seja a lógica a que deve subordinar-se à gramática. 3. Essa objeção se faz a partir de uma indução. Ou seja, vemos que em vários lugares a língua culta preexistiu a lógica. Pois bem, a terceira objeção seria esta, poderia ser esta. Ademais, na Índia, os brahmanes, os sacerdotes do hinduísmo, inventaram a gramática do sânscrito, que era a língua religiosa de então, era a língua mais culta.
Ademais, na Índia, os brahmanes inventaram a gramática do sânscrito, e a lógica nem sequer nunca se desenvolveu ali, na Índia. Mas para que uma disciplina se subordine a outra, obviamente, é preciso que ambas se deem, que ambas existam, que ambas aconteçam. Portanto, a gramática não se subordina à lógica, já que na Índia houve gramática sem lógica. A quarta e última objeção, por fim, reza aqui. A maioria dos bons literatos, ou seja, os autores de obras literárias, que são usuários especiais das línguas, serve-se dos gramáticos. A maioria dos literatos serve-se dos gramáticos, obviamente. Mas a maioria dos gramáticos contenta-se com fundar suas regras sobre exemplos ou abonações daqueles literatos, sem recorrer nunca à lógica. Abonação é o mesmo que exemplo aqui, neste caso. Logo, a mesma conclusão que antes, ou seja, a gramática não se subordina à lógica. Agora vem o sed contra. Já expliquei isso em alguma aula. Ou seja, um argumento que como que introduz, na maior parte das vezes, a minha mesma resposta. Mas, contrariamente, diz o padre Álvaro Calderón, em seus Umbrales de la Filosofia, que a gramática se esclarece e se aperfeiçoa à luz da lógica e da sã filosofia. Mas que uma disciplina se esclareça e se aperfeiçoe à luz de outra disciplina indica justamente subordinação ou subalternação daquela a esta. Portanto, a gramática é arte subordinada à lógica. Não insistirei aqui porque, quanto às 4 objeções, elas terão sua solução no que digo abaixo. Solução das objeções, numa próxima aula. Quanto ao que diz o padre Calderón, é exatamente o que se dirá, de modo mais aprofundado, que essa mera citação, no opúsculo da gramática, arte subordinada à lógica, que é meu. Pois bem, comecemos a lectio de meu opúsculo, a leitura de meu opúsculo. Vamos lentamente, sem nos preocuparmos muito com o tempo, lendo passo a passo o opúsculo e esclarecendo insistindo naquilo que me pareça dever-se insistir. Muito bem. Nota prévia. Tudo quanto se encontra neste opúsculo já o tratamos na Súmula Gramatical da língua portuguesa, gramática geral e avançada. Se o voltamos a tratar aqui, não é senão para aprofundá-lo de um modo que seria inadequado numa gramática. Atenção, esse plural nós voltamos, já o tratamos, é o plural de modéstia, assim, refiro-me a mim mesmo. E, obviamente, o que está dito aqui está dito também na Súmula Gramatical, mas sem a profundidade que uma gramática não permite, apesar de que ela seja avançada, como enuncia seu próprio título. Pois bem, parágrafo 1. Fala e linguagem. Aqui haverá certa recapitulação da causa eficiente, da origem da linguagem e também da gramática. Pois bem, leiamos-lo. 1.1. Fosse o homem, por natureza, um animal solitário, bastar-lhe-ia pensar para ter notícia ou conhecimento intelectual das coisas. Mas não é, senão que, em decorrência de sua mesma natureza racional, é também um animal político ou social,
Motivo porque seus conceitos, suas proposições, suas argumentações, tudo isso, mediante o qual ele conhece e compreende a realidade, ou pode ordená-la na medida de suas possibilidades, já o explicarei, hão de ensinar-se ou manifestar-se aos demais e aprender-se ou receber-se deles. Tal se dá mediante signos de tais conceitos, de tais proposições, de tais argumentações. São as palavras orais, as proposições orais, as argumentações orais, tudo isso que, precisamente, permite aos homens conviver entre si. Trata-se da necessidade da fala, que resulta, assim, de uma intenção significativa e comunicativa. Expliquemo-lo passo a passo. Já vimos que o fato de o homem ser social ou político decorre de sua natureza racional. Já vimos em aulas passadas, não insistirei nisso. Seus conceitos, suas proposições e suas argumentações são, como já visto, as obras das 3 operações do intelecto. E, por fim, a necessidade da fala resulta de uma intenção significativa, já que, ao expressar oralmente tais conceitos, tais proposições e tais argumentações, quero significá-los. Quero significar nossas concepções, nossas proposições, nossas argumentações mentais, nossas paixões da alma, como diria Aristóteles. E isto é uma intenção significativa. E é uma intenção comunicativa porque quero significá-la para outro, para outrem, para terceiros. Pois bem, observação. Pelo que se acaba de dizer, já pode aquilatar-se o problema que a variedade das línguas implica. Claro, como dizia Aristóteles, os que falam línguas diferentes não podem conviver bem. É óbvio, não há que insistir no óbvio. Ponto 1.2, página 2. Mas para que alcance o fim para o qual é necessária, a fala requer uma arte que ordene a ele, e esta arte é a linguagem. Vejam, começo aqui a distinguir linguagem de arte, mas vejamos a nota 2. O homem, animal racional, vive de ciências e de artes, além de outros hábitos intelectuais. Já ouvimos. E voltaremos a vê-lo muito detidamente. Há que assinalar, porém, que a arte não se reduz às chamadas artes do belo, música, pintura, escultura, etc., tudo o que tratarei exaustivamente em meu livro das artes do belo, que considero o meu livro mais importante. Com efeito, toda e qualquer ciência e toda e qualquer arte são hábitos intelectuais. Já ouvimos? Ora, atenção, hábito não é o mesmo que costume, senão que se contrapõe a costume. Hábito é aquilo que está entre a potência e o ato, e já o veremos muito detidamente na escola tomista. Mas também já falei disso algumas vezes ao longo destas aulas. Ora, o próprio do intelecto é a ordem, é ordenar. E isso será maximamente no sábio, né? Como dizia Santo Tomás de Aquino. Mas pode-se ordenar de 2 modos. Especulativa ou teoricamente, quer dizer, especulativamente, enquanto se considera a ordem natural das coisas, e temos as ciências. Ou artisticamente, quer dizer,
enquanto se dá ordem artificial a uma matéria pré-existente já informada, ou seja, já com forma própria, e temos as artes. Já ouvimos ao mostrar que as coisas artificiais não têm quididade. Lembram-se? Não tem quididade. O que tem quididade é a matéria pré-existente que as artes alteram, mas sem alterar-lhe a quididade, a essência. Pois bem, as artes dividem-se em duas espécies. As artes mais propriamente ditas, já vimos, porque mais propriamente são do facere, do fazer, ou seja, as servis, as que se exercem mediante atos corporais e para alguma utilidade corporal, como, por exemplo, a marcenaria, a náutica e a equitação, e as liberais. As que dirigem, aí há um erro, as que dirigem os atos da razão, ou seja, a lógica, e as que têm alguma finalidade significativa, como, por exemplo, a gramática. Já vimos isso? Se lembram daquele quadro que eu fiz? Eu fiz um quadro com a divisão das ciências e das artes em alguma aula. Como se vê pelos exemplos, estas duas espécies se dividem, por sua vez, em outras espécies. O que, porém, ainda importa, vejam, aqui, como se verá no livro das Artes do Belo, há um complicador, porque, de certo modo, as artes chamadas do belo, escultura, pintura, dança, etc., participam das artes servis, porque se valem do corpo e de coisas materiais para produzir seu produto, seu artefato. E, no entanto, tem algo que lhes é superior, ou seja, tem também uma função significativa, o que faz com que, ao fim e ao cabo, conquanto se valham do corpo e de coisas materiais, sejam artes liberais. Vê-lo-emos em meu livro das artes liberais e aqui mesmo nesta escola tomista, no ponto da poética. Pois bem, como se vê pelos exemplos, estas duas espécies se dividem, por sua vez, em outras espécies. O que, porém, ainda importa se assinalar aqui é que, quando falamos de artificial, falamos no sentido de feito com arte. Já ouvimos. Artefato que vem de artefatos. E quando falamos de algo essencial ou de algo acidental, com respeito à língua, falamos em abstrato. Já vimos isso. Porque, com efeito, a fala mesma já é forma acidental da voz, assim como a mesa é forma acidental da madeira. Que a mesa seja a forma acidental da madeira, é óbvio. Que porém, a língua seja a forma acidental da voz, tampouco deve oferecer dificuldade, porque a voz não é a língua. A língua é a forma artificial impressa na voz. Voz tem na todos os animais, ou com todos os animais, falso, que acabo de dizer, muitos animais. O leão tem sua voz, seu rugido é sua voz. E, no entanto, ele não aplica a arte da linguagem à sua voz. Sua voz significa algo naturalmente, enquanto a nossa voz também pode significá-lo. Se digo ai, desculpem, ai já é uma forma artificial. Se gemo, se pranteio com a voz, sem dizer palavras, expresso algo tão naturalmente como faz o leão ao rugir. Neste caso, ainda não apliquei a arte da linguagem. No entanto, se digo ai, já, de certo modo, começo a estar no campo da arte, porque apliquei à voz uma palavra, e a palavra é um artefato
como veremos. Pois bem, voltemos ao texto, ao corpo do texto. 1.3. A linguagem, ademais, tende a... Assim. Não. Tá aí, isto mesmo. 1.3. A linguagem, ademais, tende a refletir em suas construções a própria constituição da realidade. Isto é importantíssimo. Isto é importantíssimo. E isso já o dizia Santo Tomás de Aquino, já o dizia Aristóteles, já o dizia Santo Tomás de Aquino, aprofunda o Caldeirão e creio, o padre Caldeirão, e creio, aprofundo ainda mais eu, aqui na Suma Gramatical, e particularmente no livro meu, que sairá no ano que vem, chamado O Tratado dos Universais. Pois bem, este livro devia sair este ano, mas tornou-se editorialmente impossível lançar tantos livros volumosos no mesmo ano. Por isso, pedindo-lhes desculpas e contrariando um anúncio, só se publicará no ano que vem. Pois bem, 1.3. A linguagem tende, ademais, a refletir em suas construções a própria constituição da realidade. É o que se dá com as diversas classes de palavras. Quase todos nós devemos ter aprendido as classes gramaticais, ao menos para um concurso, as quais classes expressam ou co-significam, significam ao mesmo tempo, de alguma maneira, isto eu aprofundo no livro Tratados Universais, as 10 categorias ou gêneros máximos do ente. Já vimos as 10 categorias e voltaremos a estudá-las detidamente aqui na Escola Tomista. Que 10 categorias ou gêneros máximos do ente são esses? São, a saber, a substância e seus 9 acidentes: quantidade, qualidade, relação, ubiquação, quando, situação ou posição, posse ou hábitos. Agora, hábitos não tem o mesmo sentido que o hábito de que falamos, do hábito intelectual de que viemos falando até agora. Ação e paixão, ou ser paciente de uma ação. Né? Vejam, antes de mais nada, a nota 3 explica que são as categorias, as 10 categorias estudadas por Aristóteles. Bom, esta nota 4 é importante porque ela é exemplificativa. Olhe-se para qualquer homem, que é uma substância, assim como é qualquer cisne ou qualquer laranjeira, e constatar-se-á, por exemplo, que mede X e pesa Y, quantidade, que é branco ou negro, qualidade, que é pai ou filho de alguém, relação, que ocupa um lugar, ubiquação, que se encontra em determinado instante, quando, que está de pé ou sentado, situação, que vai armado ou calçado, hábitos. Né? É daí que hábito também possa dizer-se para a roupa. Roupa também se chama hábito. O hábito eclesiástico, por exemplo, é a roupa eclesiástica. Que caminha ou toca um trompete, ação, e que é molhado pela chuva ou queimado pelo sol, paixão. Estes exemplos, creio, esclarecem muito o que são as 10 categorias, mas apenas a modo de antecipação. As categorias, repita-se, estudar-se-ão profundamente aqui na Escola Tomista, depois do Tratado dos Predicáveis. Voltem sempre ao programa da escola. Não é difícil notar que a classe do substantivo exprime as substâncias ou os acidentes tratados como substância. Quando eu digo o homem saiu, expresso uma substância. Quando digo o verde é uma cor,
O verde é um acidente, mas está tratado como substância. Tanto é assim que o substantivei com o artigo o verde. Diferente seria se eu dissesse o carro é verde. Veja, agora verde está como acidente puro e simples. Quando digo, porém, o verde é uma cor, o verde, gramaticalmente, expressa-se como se fora substância. 2. Que o adjetivo corresponde à qualidade, né? E a relação, a situação, a posse, etc., entendidas como se fosse a modo de qualidade. Assim como o acidente pode tratar-se como se fosse substância, a relação, a situação, a posse podem entender-se ao modo de qualidade. Tudo que está explicado largamente na Suma Gramatical. Que o verbo expressa propriamente a ação e a paixão, né? Veja um exemplo lá embaixo. Alguém caminha ou toca um trompete, expressa-se a ação. Alguém é molhado pela chuva ou queimado pelo sol, expressa-se a paixão, e são verbos. É a chamada voz ativa e a chamada voz passiva. Mas o verbo também expressa a posse, entendida como ação de possuir. Se digo, por exemplo, tenho este livro, isto é uma posse, mas, no entanto, é expresso como se fosse uma ação. Isso também se estudará ao estudarmos as categorias. E, por fim, que o advérbio não só se ocupa do quando e da ubicação, em termos mais simples e menos impróprios, não só se ocupa do tempo e do lugar, mas se aplica a qualquer forma passível de receber mais ou menos, ou seja, de ter certas modalidades. Por exemplo, ele é magnificamente belo. Mas eu posso dizer, ele é mais ou menos magnificamente belo. Tudo isso, repita-se, está na Suma Gramatical da língua portuguesa. Por enquanto, quanto ao que nos interessa aqui, basta este breve resumo. Até porque, explique-se, voltaremos a isso ao tratar as categorias ou predicamentos. Passemos para a página 3. Peço-lhes insistentemente que me acompanhem lendo o texto. Veja, vamos lá. Parágrafo 2. A diversidade das línguas. É importantíssimo isso daqui. Não é este o espaço para tratar aprofundadamente a origem da diversidade das línguas, a qual, porém, resulta de uma como incapacidade da linguagem de sustentar, de algum modo, a unidade de sua obra. Ou seja, a arte da linguagem não consegue sustentar que uma língua se mude em outra, porque, com efeito, a variedade das línguas se deve a mudanças das mesmas línguas, a corrupções da mesma língua. O que são o francês, o português, o italiano, o romeno, o provençal, o espanhol, senão corrupções da língua latina, do latim. O que são o alemão, o holandês, senão corrupções do germânico. O que são o russo, o búlgaro, o tcheco, o polaco, senão corrupções do eslavo. Muito bem? E se assentimos firmemente à origem adâmica de Adão, não só da humanidade, mas da mesma linguagem, da própria linguagem, já ouvimos,
e a origem babélica da diversidade de línguas, ou seja, a variedade de línguas se deu depois do episódio da Torre de Babel. Deve partir-se aqui, não obstante, da evidência de que há tal diversidade. Né? Vejamos as notas 5 e 6. Então, a 5 se refere a esta parte do texto que diz que a linguagem tem uma incapacidade, a arte da fala tem uma incapacidade de sustentar a unidade de sua obra. Vejamos a nota 5. Note-se, antes de tudo, que língua é a própria fala enquanto ordenada ou regrada pela linguagem. A língua é a fala enquanto produzida, ordenada pela arte da linguagem ou a arte da fala. Mas note-se também que qualquer língua pode vir a completar-se com a escrita e sua gramática. Razão porque há línguas que se dizem ágrafas, ou seja, sem grafia, sem escrita, e outras que se dizem não ágrafas, ou seja, com grafia, com escrita. Esta nota 6 é importantíssima. Sempre que usarmos linguagem, com inicial maiúscula, a palavra terá o sentido de arte da fala. Sempre, porém, que usarmos linguagem com inicial minúscula, a palavra ou será sinônimo de fala, atenção, como compreendido no ponto 1.1 supra, acima, ou englobará a fala escrita. Então, posso usar linguagem de 3 modos. Se de letra com inicial maiúscula, referir-se-á à arte da linguagem. Se com linguagem com letra minúscula inicial, pode ser sinônimo de fala, ou pode ser, ou pode englobar fala e escrita. Então, estejam atentos à polissemia da palavra, coisa comuníssima na língua e mais ainda nas ciências, na filosofia. Muito bem. Ponto 2. Qualquer dúvida, escrevam. Aqui vocês terão, nesta aula, nestas aulas, provavelmente nestas aulas, já estamos em 40 minutos, terão o assunto gramática esgotado, linguagem gramática esgotado no que tem de essencial, não em suas aplicações práticas, não, ou seja, enquanto arte propriamente dita. Aqui se trata da parte especulativa, ou seja, aquilo que tem de ciência, tanto a linguagem como a gramática. 2.2. Como antecipado, a diversidade das línguas vai a contrapelo da finalidade precípua da língua. Por quê? A finalidade precípua da língua é a comunicação entre os homens. Se existem línguas diversas, essa diversidade vai a contrapelo, contraria o fim precípio da língua, que é a comunicação, já que, como diz Aristóteles, os que falam línguas diferentes não podem conviver bem porque não podem comunicar-se. Sim, porque se a fala decorre da natureza intelecto-social do homem, pois de sua necessidade de intercomunicação, a diversidade linguística pelo menos dificulta o atendimento desta finalidade intercomunicativa. Mas o mais das vezes o impede, se não se conta com a atuação de intérpretes ou tradutores. Como eu entenderia um chinês falando comigo se eu não contasse com um intérprete ou tradutor. Com efeito, entre línguas de um mesmo ramo linguístico, ainda pode dar-se alguma compreensibilidade mútua, como de fato se dá entre as línguas do ramo latino, entre o português e o espanhol, o italiano e o francês, alguma compreensão se dá, alguma compreensibilidade se dá. Não é impossível entender algo do que me diga um francês, um italiano, um espanhol, um catalão. O catalão é espanhol politicamente,
mas linguisticamente é outro povo. Como de fato se dá entre as línguas do ramo latino, entre as do germânico, né? Um holandês entende algo do alemão e vice-versa, embora seja mais fácil o holandês entender o alemão que o alemão entender o holandês, assim como é mais fácil o português de Portugal, que se tornou uma língua altamente consonantal, entendermos a nós, os brasileiros, se falarmos devagar, do que o inverso, porque não nos é fácil, a primeira audição, entender palavras em que se obscureceram as vogais átonas. Voltaremos a vê-lo. Entre as do eslavo. Com efeito, um polonês entende muito bem um russo, e um russo entende muito bem um polonês. Não assim, porém, entre línguas de ramos remotos, nem, muito menos, entre línguas de troncos distintos. O que quer dizer isso, ramos remotos? As línguas latinas, as línguas germânicas, as línguas eslavas são línguas de ramos diferentes de uma mesma árvore, ao que parece, a árvore indo-europeia. O mesmo tronco. Voltarei a falar disso, mas de tronco completamente diferente é o chinês. É o mandarim, são as outras línguas que se falam na China. É outro tronco. Não se trata de ramo diferente de um mesmo tronco, mas de outro tronco. Aí sim, a impossibilidade de entendimento é absoluta. Observação. Entre os falantes de línguas tão afastadas entre si, não haverá alguma compreensibilidade senão mediante gestos e sinais. O que, em certo sentido, faz recuar a linguagem um pouco na direção do animal. Com efeito, os animais se comunicam por gestos e sinais, além de pela voz. Um cão, quando está contente, abana o rabo. Isso é um sinal, é um gesto. Se duas pessoas de línguas de troncos distintos e distantes tentam conversar entre si, não o poderão fazer senão mediante gestos e sinais, o que é recuar um pouco a linguagem na direção do animal. Pois bem, parágrafo 3, definição de língua. É importantíssimo isso, não é? 3.1. Já temos condições a esta altura de dar a definição de língua. Mas, em decorrência, também é este o lugar para investigar o que faz que o falado nos diversos países lusófonos, ou seja, falantes da língua portuguesa, se digam a mesma língua, ou se o são apenas em certo sentido. O que falamos nós em Portugal e no Brasil são a mesma língua ou apenas o em certo sentido? E se o que se fala no Nordeste do Brasil e o que se fala no Sudeste são pura e simplesmente a mesma língua ou dialetos desta mesma língua, que seria a língua portuguesa? É assunto muito complexo que, no entanto, se deve estudar. E façam-se as mesmas perguntas a respeito do inglês, do russo, do espanhol, do francês. É questão em torno da qual muito já se escreveu e se debateu, e a qual, a nosso ver, só rara vez se respondeu satisfatoriamente. Pois bem, língua é propriamente, como obra da linguagem, um todo composto de determinados fonemas, esta nota 7 já o veremos, e de determinadas palavras que se combinam segundo certas regras para significar nossas concepções mentais e comunicá-las aos demais, o que implica compreensibilidade geral, claro,
para que comunique perfeitamente minhas concepções, a outra é preciso que o outro me compreenda perfeitamente, e geralmente, de modo geral. Vejamos essa nota 7 para fonemas. Assim como as letras são os elementos da escrita, assim também os fonemas, como correntemente se considera, o são da fala. Sucede, porém, que, como as letras, os fonemas se dividem em vogais e consoantes. Esse é uma nota difícil, né? Ora, para que algo seja elemento, é necessário que seja algo de que se faz uma coisa permanecendo nesta. O elemento, tanto em química como em gramática, como na música, deve ser algo de que se faz outro algo e permanece neste outro algo de que é feita. As notas musicais são os elementos da música e, na música composta, permanecem estas notas musicais. Para que seja elemento 2, é necessário que seja uma substância primeira, isto é, que tem espécie e essência própria, sem ser um só princípio, sem ser só um princípio ou uma parte da coisa de que se faz. Ou seja, os elementos têm essência própria, assim os elementos químicos, as notas musicais, os fonemas e as letras. Para que algo seja elemento, é necessário 3, que não se componha, por sua vez, de substância mais simples. Porque se fosse composto de substância mais simples, então não seria elemento. Elemento seriam estas substâncias mais simples. Isto, na física e na química, dará lugar a discussão sobre o que é elemento, se os 106 ou 108 elementos da tabela periódica ou se as partículas atômicas ou subatômicas. Tudo isso se discutirá no seu devido momento. Pois bem, segundo isso, as letras são inequivocamente os elementos da escrita. São inequivocamente. Têm essência própria, não se dividem em nada outro e são aquilo de que se fazem as palavras e permanecem nelas depois que se fazem. E dilo, ou seja, que as letras são os elementos da escrita, algumas vezes Aristóteles. Havemos de tentar entender, então, porque várias vezes o mesmo Aristóteles diz que as sílabas e não os fonemas é que são os elementos da fala, o que não deixa de apresentar dificuldade. Calderon endossa a posição de Aristóteles, né? Falo em seu livro La Naturaleza e suas Causas, ou seja, um livro que também estudaremos na parte da física geral. Mas isso que diz Aristóteles não deixa de apresentar dificuldade. 2 pontos, porque, com efeito, cada letra é a representação gráfica de um fonema, quer vocálico, quer consonantal. Vocálico, A, B, A, E, I, O, U. Ou, como se diz em grande parte do Brasil, A, E, I, O, U. No Brasil, oscilamos entre A, E, I, O, U ou A, E, I, O, U. Muito bem, e não importa, né? Não obstante, a consoante não se dá na fala como se dá na escrita. Escreve-se nela separadamente. B, C, D. Né? Mas naquela, ou seja, na fala, não se emite separadamente, senão que justamente consoa com a vogal, soa com consoante, soa com a vogal, consoante. Em outras palavras, parece ser uma substância, uma das pré-condições para que algo seja elemento, mas de natureza incompleta. Porque para que seja ou se dê, tem de ser com. Como veremos na psicologia, a alma humana é uma substância de natureza incompleta, porque para ser perfeitamente alma, tem de estar com o corpo.
Quando escrevi esta frase, pensava na alma humana. Repita-se, a alma humana não é uma substância. Por que é uma substância? Porque sobrevive à morte do corpo, mas de natureza incompleta, porque ela, para completar-se, tem de ser com. Com quê? Com o corpo. Assim também, a consoante B, C, D, P, M seria uma substância de natureza incompleta, porque para existir, tem de consoar, tem de ser com, tem de ser consoante. Muito bem? Parece ser esta a razão de Aristóteles dizer que na fala os elementos das palavras são as sílabas, porque, de fato, estas ou são vogais sozinhos ou são vogais com consoantes. Questão árdua, cuja solução deixamos para outro lugar. Ainda não escrevi, um dia, se possível, o farei. Onde estou? Bom, o que implica compreensibilidade geral. Estamos em 3.2. É, pois, acidental que a linguagem não tenha podido manter a unidade de sua obra, e é ainda de algum modo acidental que as línguas sigam variando, mudando. Cada língua vai mudando. Não há impedimento essencial de que houvesse uma só e mesma língua. Ou seja, se não tivesse, fazendo um excurso à teologia sagrada, se não tivesse havido o episódio da Torre de Babel. Voltaremos a isso na teologia sagrada. Observação. Disse-se acima que a língua é um todo. Vejam na definição de linguagem, de língua. É um todo composto de determinados fonemas e de determinadas palavras que se combinam segundo certas regras para significar nossas concepções mentais e comunicá-las aos demais. Pois bem, na observação começo aí. Disse-se acima que a língua é um todo. Mas há diversas espécies de todos. É muito importante isso, voltaremos a vê-lo em vários lugares, até na metafísica, em vários lugares da escola tomista. Aqui, sirva o que se vai dizer como uma seta, já é importante, hein? Há diversas espécies de todos. E quanto ao que nos interessa aqui, note-se que num todo substancial, como é, por exemplo, qualquer animal, eu sou um todo substancial, o meu cão é um todo substancial, as partes deste todo, órgãos, membros, etc., não têm nenhuma operação independente do mesmo todo, porque o todo substancial é simplíter, absolutamente algo uno. Corte-se-me a mão e ela não terá nenhuma operação independente. Minha mão só tem uma operação, enquanto é uma operação de meu todo. Esta mão que tenho não opera por si, ela opera pelo todo que sou eu, por essa substância total que sou eu. Qualquer dúvida, escreva. Mas num todo como o universo é um todo, que é um todo de ordem e de harmonia, não um todo substancial. Importante essa distinção, aqui voltaremos detidamente. Mas um todo de ordem e de harmonia não constitui algo pura e simplesmente uno, assim como um exército é um todo de ordem e não implica algo absolutamente uno. Pois bem, mas num todo como o universo, as partes têm sim operações próprias. Cada parte tem operação própria. A Terra tem uma operação própria, o Sol tem uma operação própria. As partes têm sim operações próprias, ainda que ordenadas entre si. Estão ordenadas entre si.
a Terra se ordena ao Sol e seu movimento de translação se dá em torno justamente do Sol. Pois bem, eu sou uma parte do universo e eu posso agora mesmo continuar a digitar ou deixar de digitar este texto independentemente do movimento dos astros. Logo, eu tenho uma operação própria. Eu sou parte do universo. Os astros continuam a mover-se e eu posso parar de escrever independentemente do movimento dos astros, que não para. Ainda que sem este movimento não pudesse haver vida em nosso planeta. O que se discutirá na parte de física geral. Está aqui como uma opinião. Sim? Como gosto de dizer sempre, a opinião tem lugar na ciência. A opinião bem feita, bem formulada, segundo as regras da dialética utópica, que estudaremos detidamente e que estudarei detidamente em meu livro Suma Dialética, que sairá no fim do ano que vem. Sairá a Suma, no fim deste ano, sairá a Suma Retórica e no fim do outro ano a Suma Dialética, com que temos 3 sumas: a Suma Gramatical, a Suma Retórica e a Suma Dialética. Pois bem, a língua compara-se antes ao universo que ao animal. Isto é, a um todo de ordem de harmonia que a um todo substancial. Se compara mais ao universo que ao todo substancial que sou eu, este cão, etc, etc. O cisne, a laranjeira, etc, etc. Muito bem. Com uma grande diferença, porém, entre a língua e o universo. O universo, estamos na página 5, é um todo natural, enquanto a língua, como dito já, é um todo artificial. Isso já ouvimos, né? Já ouvimos. O universo é um todo da natureza, enquanto a língua é um todo feito com arte. Mediante que arte? A arte da linguagem. Agora, o ponto 3.3 na página 5. Mas, levando em conta a mesma definição acima, definição de língua, podemos dizer que o falado no Brasil pelas classes com certo grau de escolaridade e pelas influídas por estas é a mesma língua. E que a pequena diversidade fonética, vocabular e sintática que se dá pelo país afora, entre essas classes, constitui falares. Atenção, uso classe não no sentido marxista, classe do ângulo econômico, aqui é classe do ângulo da instrução e da cultura. Então, podem chamar-se falares as pequenas variações fonéticas, etc., que existem entre as diversas classes instruídas ou pelas classes influídas por estas. Ou seja, no Brasil se fala a mesma língua. Um cearense entenderá um gaúcho e vice-versa, se forem minimamente instruídos. Já ficará mais difícil se tomar um gaúcho da fronteira com o Uruguai e alguém do interior do Ceará, do Cariri, já ficará, que seja analfabeto, por exemplo, ficará um pouco mais difícil. Mas prossigamos. Observação. Naturalmente, também o falado no Brasil e o falado em Portugal por essas mesmas classes, as instruídas ou mais instruídas, são a mesma língua. E a diversidade fonética, vocabular e sintática, que entre eles
também constitui falares, ainda que, quanto ao fonético, a diferença já não seja tão pequena. Por exemplo, algum escolho ou dificuldade inicial oferece aos brasileiros o alto grau de consonantização ou redução vocálica do português lusitano. Por exemplo, perguntava a uma amiga um dia, estávamos falando de comida, se ela gosta de peru. E ela é portuguesa. Não me entendeu. Peru? Enquanto eu não disse glu-glu, tornou-se incompreensível para ela, né? Porque eles dizem pru, em vez de peru. Mas, muito mais para nós, é um escolho este abafamento, este obscurecimento das vogais não tônicas, das vogais átonas. É para nós um escolho inicial muito mais difícil, mas basta um tempo de convivência para que as dificuldades desapareçam. Pois bem, ponto 3.4. Tratar-se-á pura e simplesmente de línguas diversas se implicarem em compreensibilidade mútua. Se não nos entendermos, trata-se então de línguas diversas. Podem, todavia, dar-se línguas, podem existir línguas que não sejam pura e simplesmente línguas diversas, mas só podem, todavia, dar-se línguas que não sejam línguas pura e simplesmente, mas só segundo algo ou enquanto algo. Vejamos por quê. 3.41 ponto. Se se dá incompreensibilidade na fala em algum grau em razão de mudanças fonéticas mais acentuadas, como se dá, por exemplo, entre o português brasileiro e certos falares portugueses africanos. Se se dá incompreensibilidade na fala em algum grau em razão de mudanças fonéticas mais acentuadas, mas a língua escrita permanece substancialmente a mesma, o que sucede, por exemplo, entre certas zonas lusófonas, foi o que eu acabei de dizer, então há de dizer-se que só segundo a escrita se trata propriamente da mesma língua, só segundo a escrita. Língua de que tais falas distintas e, em algum grau, mutuamente incompreensíveis, podem ter-se como dialetos. Então, uma coisa são os falares, que nos distinguem, por exemplo, a nós brasileiros, ou a nós e pelo menos a maioria dos portugueses. Outra coisa são os dialetos, que nos distinguem, por exemplo, de certo português falado em algumas zonas africanas. 3.42. No interior de umas mesmas fronteiras nacionais, pode haver não só diversidade de falas, em algum grau mutuamente incompreensíveis, mas também uma espécie de língua franca, que alguns ou todos falam e todos entendem e talvez escrevam. Eu falo uma língua ou um dialeto, você outro, ou outra língua ou outro dialeto, e, no entanto, vivemos nas mesmas fronteiras, onde há uma terceira língua que tanto eu como você entendemos e talvez escrevamos. É o que se chama língua franca. Em situações assim, tais falas são comumente considerados dialetos com respeito à língua franca, que não se diz língua senão precisamente enquanto é franca. 3.42. 3.43. Pode dar-se ainda, e dá-se de fato, que falantes de línguas em algum grau mutuamente incompreensíveis as considerem ou dialetos de uma mesma língua, ou até absolutamente a mesma língua, e isso sem língua franca nem escrita que as unifiquem, mas por quaisquer razões raciais, históricas, políticas, etc. Neste caso,
Portanto, tratar-se-á de dialetos ou de língua tão somente segundo alguma destas razões. 3.44. O caso mais complexo é o das chamadas várias etapas de uma mesma língua. Com efeito, se considera o português medieval, ver-se-á que não só sua escrita não é para nós, falantes atual do português, muito mais compreensível que a do espanhol de hoje, mas também sua fala, provável ou presumivelmente, não nos seria muito mais compreensível que a do espanhol contemporâneo. Se um português medieval renascesse e viesse falar comigo, eu teria provavelmente a mesma ou até mais dificuldade que a que tenho hoje com relação a um falante de espanhol que venha falar. E não poderia ser de outro modo. Se, além de conter palavras que não contém o português atual, mas sim o espanhol contemporâneo, ou seja, português medieval tinha palavras que não existem no português atual, mas existem sim no espanhol atual, continha outros vocábulos, outras desinências e outros torneios sintáticos, também de todo desaparecidos do português de hoje. Neste, às vezes substituídos por outros mais razoavelmente semelhantes a seus correlatos atuais do espanhol. Então, certas desinências, certos vocábulos, certos torneios sintáticos, certas construções sintáticas do espanhol atual são mais próximas do português atual que certas construções, vocábulos e torneios e desinências do português medieval. Em verdade, fases linguísticas tão diferentes não podem considerar-se propriamente a e da mesma língua, senão segundo algum sentimento de continuidade da parte dos falantes atuais, sentimento devido a razões históricas, claro. Tá? Vejam a nota 8, onde dou exemplos do que acabo de dizer. No português medieval, havia o lo neutro, igualzinho ao lo neutro espanhol atual, e que não existe, este neutro não existe no português atual. Elo, o elo, que é igual ao ello, isso, que quer dizer isso em espanhol. Este pronome desapareceu em português e se mantém em espanhol. Ello em vez de elo, mas é obviamente o mesmo pronome com alguma alteração fonética. Esto é igualzinho ao esto espanhol atual, que quer dizer isto. Havia mentre, que já desapareceu do português atual, que é a mesma palavra que mientras, do espanhol atual, que quer dizer enquanto. Havia em português medieval, no português medieval, a conjunção pero, que é exatamente a mesma conjunção que se mantém no espanhol pero, que quer dizer mais, etc. Dá-se o mesmo com respeito ao francês atual. Palavras do português medieval, como i, aí, cá, pois, não, ren, nada, perduram de algum modo na língua gálica, na língua francesa, com i, car, non, rien. Vejam estas palavrinhas do português medieval. I, car, non, ren. Perduram de algum modo na língua gálica, na língua francesa, como i, car, non, rien. Muito bem. Observação. Na definição de língua, dissemos que seus fonemas e suas palavras se combinam segundo certas regras. Trata-se das regras, atenção, implícitas, entre aspas, da linguagem, e mais adiante se verá por que as dizemos implícitas.
qualquer língua, ainda somente falada, ou se normatiza por regras ou não seria língua. Mas tais regras implícitas não são capazes de evitar, como já disse, por muito tempo a desordem e corrupção da língua. Estão aí para prová-lo todos os casos de línguas tribais ou de sociedades algo mais avançados, mas sem escrita. Podem dar-se casos, é verdade, como o do Brasil atual, em que um rudimento de escrita, propiciado por um rudimento de gramática escolar e como que sustentado pela difusão dos mídias modernos, ou seja, os meios de comunicação, assegura a permanência de uma fala compreensível por numerosas parcelas da população. Isso é verdade. Ainda, porém, que tal se dê, ou seja, essa compreensibilidade tão larga no Brasil, que tal se dê por longo espaço de tempo, não se dará senão à custa do que verdadeiramente importa. O que nos remete a algo que se dirá mais adiante, ou seja, quando tratarmos da causa final. Antes, porém, ainda temos alguns passos que dar. Veja-se que com relação à linguagem, ou seja, a arte da fala e seu produto, a língua, já vimos a causa formal e a causa material no âmbito que nos é permitido aqui. Né? A Suma Gramatical exatamente se desdobra em mostrar as causas materiais, as causas materiais e formais da linguagem e da gramática. Pois bem, vamos para o parágrafo 4, a escrita. O homem não é como os animais. Aqui bastam o conhecimento sensitivo e uma intercomunicação por gestos e por sons. Tudo isso com que atendem ao aqui e agora. Ou seja, tudo que nos quer expressar um cão não pode, senão, referir-se ao aqui e agora. Um cão não expressará nunca de modo algum, não nos expressará nunca de modo algum que quer daqui a 2 dias comer tal ou qual osso. Pois bem, por sua mesma natureza racional e social, ele, o homem, abstrai-se do aqui e agora e preocupa-se também com o distante no espaço e com o futuro no tempo. Pois foi precisamente para transmitir seus pensamentos, seus códigos, suas doutrinas e seus poemas aos que estavam afastados no espaço e aos que haviam de vir no futuro, para o que, como é óbvio, não lhe bastava a fala ao homem, que ele inventou e desenvolveu a escrita. E ainda por razões evidentes, foi graças à escrita que pôde o homem constituir-se em civilização propriamente dita. Sem a escrita, não há civilização. Há sociedades tribais, há até sociedades um pouco mais desenvolvidas, mais ágrafas, sem escrita, que, no entanto, não podem dizer-se propriamente civilização. As civilizações sempre tiveram sua escrita. A escrita hieroglífica no Egito, a escrita ideogramática na China, etc. Há mais, porém, a própria fala, para além de seu fim significativo e comunicativo, tem já uma segunda finalidade. Vimos isso, creio que na aula passada, ou na aula retrasada. Como todo e qualquer homem, por uma série de motivos complexos, entre os quais, e sobretudo, os apelos do mundo sensível e a queda pelo pecado original, a queda do estado de justiça original em que viviam Adão e Eva, todo e qualquer homem tem dificuldade para permanecer em contemplação intelectual sem se deixar distrair pela multidão de apelos sensíveis,
Como isso se dá, a palavra vocal serve de apoio ou sustentação material para o pensamento. Já vimos isso, né? Para precisar uma ideia ou uma proposição, para dar-lhes mais ou menos rigor, é conveniente dizê-las, expressá-las oralmente. Essa é uma experiência constante nossa. Quantas vezes se nos perdem ideias ou proposições porque não as expressamos. Mas tampouco isto é o bastante, porque também a palavra vocal tem muito de fugaz. Obviamente, enuncio a palavra vocal e ela já passou. E por isso, para que alguém fixe para si mesmo uma ideia, uma proposição, e para que siga um raciocínio sem solução de continuidade, sem interrupção, convém escrevê-los. Vejam que eu fiz certa complementação ao que diz o padre Caldeirão. A escrita, com efeito, é como que a memória da língua. E faz que ela se beneficie grandemente de fixidez e de economia de esforços, além de permitir-lhe os mais finos aprimoramentos. É o elogio da escrita. Para valer-se da fala, o nosso intelecto, conta com um conjunto de órgãos ou instrumentos corpóreos aptos para ela. Já ouvimos: pulmões, garganta, lábios, dentes, língua, palato ou céu da boca. Mas não assim, ou não totalmente assim, com respeito à escrita. Para esta, não basta a mão. É preciso dar-lhe uma extensão, um instrumento. Cunha, cálamo, pena, lápis, caneta, máquina de escrever, teclado de computador. E um suporte em que possa inscrever-se a escrita. Tabuinha de argila, como no caso de Moisés, ao escrever o Pentateuco, provavelmente, mármore, papiro, pergaminho, papel, computador. Então, se para a fala nos bastam os instrumentos que nos deu a natureza, pulmões, garganta, lábios, dentes, língua, palato. Para a escrita, não nos basta a mão. É necessário uma extensão da mão. É necessário um instrumento, como é a caneta, o teclado do computador. E é também necessário um suporte em que possamos escrever. Seja a argila, uma tabuinha de argila, seja um pedaço de mármore ou de bronze, seja um papel, seja o computador. Por tudo isso, 4.4 é que a escrita requer uma arte especial, a gramática. Vamos para o parágrafo 5. Se a arte da gramática o é, ou seja, se é arte, só da escrita ou também pode vir a sê-lo da fala. Já vimos que a linguagem é a arte da fala. Mas a gramática pode ser, além da arte da escrita, também a arte da fala? É isto a que se responderá agora. Ponto 5.1. Como a linguagem é uma arte, a arte diretiva da fala, forçosamente há de ter regras, assim como a arte da arquitetura tem suas regras e assim como a da equitação tem as suas. 5.2. Ora, como o próprio da arte da linguagem é compor palavras e orações e combiná-las sintaticamente, isso está, a parte sintática é muito desenvolvida na Suma Gramatical da Língua Portuguesa, creio até que seja o ápice do livro, assim, o ponto alto do livro. Ora, como o próprio da arte da linguagem é compor palavras e orações e combiná-las sintaticamente, suas regras ordenam-se a tal composição e a tal combinação, ou seja, elas existem para permitir tal composição e tal combinação. Mas, como dito, a linguagem não pode nem pode impedir a deriva e corrupção de sua obra, tanto é que existem várias línguas e não só uma. Razão porque esta se multiplica numa diversidade de línguas. Se, porém, assim é, das línguas singulares, cada uma delas, também se pode dizer que contém já por si tais regras. Tem-nas a linguagem como causa e as línguas como efeito.
Ou seja, a língua, como a linguagem, que é a arte da fala, tem como causa essas regras, enquanto as línguas têm como efeito estas regras ou normas. Observação. Suposta a origem babélica, da Torre de Babel, da variedade das línguas, a impossibilidade de a linguagem sustentar por longo tempo sua obra deve-se, antes de tudo, a que a quase totalidade dos falantes seja composta de meros usuários ignorantes das regras linguísticas e a que, combinado com isso, o uso da língua seja social. Tentemos entendê-lo. Explica-se de modo inicial. É um ponto complexo. Com efeito, como todo e qualquer artista, o artista da linguagem, ao qual, já ouvimos, Platão, Sócrates chamava nominador ou legislador, conhece o sujeito de sua arte, ou seja, aquilo de que ela trata própria e simplesmente. Ponto 9. A arte edilícia tem por sujeito o edifício ou casa. Já vimos o que é o sujeito da arte. Então, com efeito, como todo e qualquer artista, o artista da linguagem conhece o sujeito de sua arte, ou seja, aquilo de que ela trata própria e simplesmente, e as partes, as propriedades, as causas, os efeitos deste sujeito. Tudo isso já ouvimos. Motivo porque, como todo e qualquer artista, pode ensinar sua arte. Se não ensinasse, não seria artista propriamente dita. 10. Insistamos no ponto que é o sujeito. Disse sujeito justamente porque suas partes, suas propriedades, suas causas e seus efeitos se predicam dele, se atribuem a ele. Ademais, é por ser o sujeito que toda arte, como toda ciência, se especifica. Ela é tal ciência por ter tal sujeito. Ela é tal arte por tal sujeito. Razão porque, se duas artes ou duas ciências têm o mesmo sujeito, não serão duas, senão será a mesma. A diferença reside em que o sujeito especifica a arte, assim como o fim determina o agente. Já vimos isto. Enquanto especifica a ciência, assim como a forma determina a matéria, ou seja, o mesmo intelecto. A antropologia, por exemplo, tem por sujeito o homem, e nele a mão, a sociabilidade, a alma, a polis, não se estudam, senão enquanto se predicam dele. Já vimos isso suficientemente, sirva de lembrança, de fixação. Ou antes, poderia fazê-lo a arte da linguagem, porque, com efeito, praticamente nunca o fez de modo expresso após o erguimento da soberba Torre de Babel. Ou seja, pelo menos depois da Torre de Babel, nunca vimos expressamente alguém ensinar. A língua oral se regerá por tais e tais regras. Nunca o aprendemos. Né? Houve sim a chamada tradição de estilo global oral. Né? Ou seja, afundada sobre a memorização de textos longos como a Bíblia, os Vedas, a epopeia finlandesa Kaleava, as epopeias homéricas. Nesse tempo, se memorizava. É isso que se chama tradição de estilo global oral. Ou seja, você memorizava grandes textos. Né? Parece-nos inegável, todavia, não só que tal efetiva tradição sempre foi para poucos, claro, muito poucos conseguiam memorizá-lo. Né? Lembre-se que Santo Tomás era uma exceção. Santo Tomás, ao acabar de ler um livro de Aristóteles, por exemplo, o Código do Direito Romano, o imenso Código do Direito Romano, já o sabia de cor. Santo Agostinho, que foi outro prodígio de memorização, no entanto, ficou 2 anos a decorar e decorou a Bíblia. Né? A Bíblia. Quantos o podem fazer? Muito poucos. Né? Pois bem, parece negar, todavia, não só que tal efetiva tradição sempre foi para poucos e que acabou por ver-se afogada pela deriva linguística universal, claro, mas ainda que o ensino da memorização não equivale ao ensino das regras da linguagem. Uma coisa é memorizar, outra é saber as regras da linguagem.
o qual, como dito, há de ter se detido à altura de Babel. O ensino das regras da linguagem deve ter se detido à altura de Babel. Ademais, a obra da linguagem, a língua, não se usa como se usa, por exemplo, um produto da marcenaria. Com efeito, não é necessário saber com que regras foi feita uma mesa para usá-la adequadamente. Não é necessário. Você usa adequadamente a mesa sem saber com que regras, por que regras ou normas foi feita. Mas é preciso que o falante saiba as regras com que a língua foi produzida para que a use de todo adequadamente e, portanto, não a corrompa. Nós não vamos corromper uma mesa porque não sabemos com que regras foi feita, mas corrompemos a língua, a fala, se não sabemos com que regra foi feita, se a usamos sem saber com que regras foi feita. E não é difícil concluir o que sucede quando a maioria dos falantes da língua a corrompe. Por isso, ou seja, pela interrupção do ensino das regras da linguagem, que se deu à altura de Babel, ao menos, por parte dos legisladores, é que se diz que a linguagem se tornou incapaz de manter sua obra e que suas mesmas regras são implícitas. 5.3. Qualquer dúvida, escrevam. 5.3. Já vimos, ademais, não só que as línguas tendem à desordem e corrupção, mas também que sua mera oralidade são insuficientes, tanto para a comunicação com os que estão distantes, ou com os que hão de nascer ainda, como até para suporte ou apoio das operações mentais. E visto que, em razão de tal tendência e de tal insuficiência, a escrita não é uma simples opção, e vimos que, em razão de tal tendência e de tal insuficiência, a escrita não é uma simples opção que se oferece ao homem, mas uma efetiva necessidade sua. 5.4. Pois bem, se assim são as línguas, é porque, insiste-se, suas regras implícitas não são capazes de evitar-lhes a desordem e corrupção, nem de propiciar-lhes suficiência para suportar materialmente as concepções intelectuais. E se é a escrita que supre aquilo de que carece a fala, é porque conta com um conjunto eficiente de regras próprias e explícitas, as quais, por isso mesmo, se constituem em uma e por uma arte especial, a gramática. Veja essa nota 11. E que a gramática seja propriamente a arte da escrita, reforça o próprio étimo da palavra. O grego, perdoem minha pronúncia, gramatike, ou seja, ciência dos caracteres gravados, ciência da escrita. Este é o étimo da palavra gramática. Mas se pergunta se a gramática também normatiza completamente ou diretamente a fala, há que responder que não, e por vários motivos. Primeiro deles, 5.51. O primeiro é que, enquanto signo de signo, porque com efeito a escrita é signo da fala, que por sua vez é signo das nossas concepções mentais, que por sua vez são como imagens fiéis da realidade. O primeiro é que, enquanto signo de signo, enquanto signo da fala, que por sua vez é signo das concepções mentais, a escrita tem caracteres ou disposições próprias e distintas da linguagem, da fala. É, por assim dizer, pelos motivos já vistos, duplamente artificial. Já vimos. Precisa de um instrumento. Tem a fixidez que lhe permite seu suporte material. O papel, o computador, etc, etc. C. Permite muito maior distanciamento e reflexão crítica. Não é automática, ou melhor, quase automática como a fala. Com efeito, a fala é quase automática. É quase automática. Pensamos num átimo de segundo antes dela. A escrita não. Nós podemos escrever, parar, voltar atrás, refletir e corrigi-la. Coisa que não podemos, senão muito esporadicamente na fala. Quantas vezes devo ter, eu mesmo, que julgo, falo bem, expresso-me bem, com correção,
Quantas vezes nesta mesma aula não hei de ter errado? Muitas vezes. Não parei para pensar, não tive reflexão crítica. Claro, na escrita também erramos. Já apontei um erro aqui logo no início da leitura do texto. Também escapa, não somos perfeitos. Né? E, na verdade, se eu me demorasse muito nesta reflexão da escrita, eu não escreveria 12 livros, como pretendo, em poucos anos, senão que escreveria nenhum. Passaria a vida tentando encontrar erros, gralhas, sacis. E no Brasil também se chama esses errinhos da escrita, porque saltam aos olhos, né? Nós lançamos o livro, para nós não havia erro, passou por revisores, etc, etc. Mal abrimos a página, o errinho pula como um saci diante de nossos olhos. Bom, aos nossos olhos. Mas o fato é que é muito mais reflexiva a escrita que a fala, e isso é evidente. E tem a fluidez que lhe permite ser o suporte material. C. Permite muito maior distanciamento, não é automático, ou melhor, quase automático quanto a fala. D. Não pode valer-se, ao contrário da fala, de gestos corporais, como faremos na escrita, e de expressões faciais. A nossa fala, ela se completa com expressões faciais e com gestos. Se nos animais, a comunicação se dá por sons, gestos, expressões, e não por palavras, na nossa fala ela se dá por palavras, mas não deixa totalmente de lado, basta ver este vídeo que vocês estão vendo, os gestos corporais e as expressões faciais. O que, obviamente, lhe dá muito maior precisão na expressão do conceptual. Ou seja, o conceptual posto na escrita é muito mais abstrato. Depende tão só de si, ao contrário da fala, para a qual concorre também a expressão facial, as expressões faciais, os gestos, etc., como este que estou fazendo aqui diante de vocês. 552. O segundo motivo é que, ante a complexa mescla de causas da deriva ou corrupção das línguas, entre as quais se contam ainda, suposta sempre sua origem babélica, tanto a distância no espaço e no tempo, como a diversidade segundo grau, de classe segundo grau de instrução. Claro, há uma distância no espaço entre mim e um nordestino, há uma distância no espaço, no tempo, entre mim e o neto que não verei. Então, a escrita não só é capaz de evitá-la de todo, a deriva, a corrupção, conquanto exista, sim, também para remediar a corrupção ou deriva da fala. Ela em si mesma pode evitar a corrupção, a escrita, e pode remediar a deriva ou corrupção da fala. Só pode fazê-lo, todavia, em terreno próprio, ou seja, no próprio terreno da escrita. 5.6. Ademais, página 10. Ademais, aquele que escreve é o mesmo que fala e que lê. Ora, se a escrita conta com uma arte especial que não só ordena e ensina suficientemente, mas em decorrência disso também permite que se leia bem, só lemos bem se conhecemos a arte da gramática. E se a escrita e sua arte visam justamente a prover a suficiência e a fixidez que não tem a fala, que a fala não tem, temos então uma consequência clara. Aquele que lê constantemente os melhores autores e os lê bem, e que escreve regularmente e o faz bem, esse tenderá, veja, está em itálico, tenderá a falar bem, porque tenderá a falar como escreve. Com efeito, eu tendo a falar como escrevo. Isto é um fato. Vocês que são meus alunos, já estamos na 23ª aula, podem ver por este texto, pelo modo mesmo meu de falar, que eu tendo a falar como escrevo. Não é que eu escreva tenda a escrever como falo, senão que eu tendo a falar como escrevo. 5.7. Dissemos tenderá e dissemos-lo corretamente porque, com efeito, nunca a fala perderá seu quase automatismo.
sua possibilidade de combinar-se com expressões ou gestos, etc. Pode e deve a gramática, sim, ensinar minimamente os homens a melhor expressar-se na fala, a evitar certas derivas ortoépicas ou prosódicas. Creio que veremos ainda neste documento a diferença entre ortoépico e prosódico. Mas não tem força própria a gramática para fazer frente à tendência da fala à desordem, senão, como vimos, de modo reflexo, não de modo direto. Insista-se. Ler constantemente os bons autores e escrever constante gramaticalmente pode permitir, e não raro permite, que em algum grau, às vezes altíssimo, se fale como se escreve, se fale bem, enfim. Embora haja casos de quem escreva bem e não consiga falar bem. Há efetivos casos assim. O inverso não é verdadeiro. Mas pela própria natureza das coisas, jamais haverá idêntico grau de perfeição na fala e na escrita. Observação: maior perfeição formal na fala não se dá senão quando é normatizada por outra arte especial, a oratória, que, porém, se ordena a retórica. Relembro que no fim deste ano, ou janeiro, não sei exatamente, sairá a minha Suma Retórica, onde falarei de oratória, da retórica mesmo, esta arte, que é a retórica, parte potencial da lógica, como já ouvimos, e nela responderei a uma delicada questão e complexa. A retórica resume-se à oratória? Ou seja, a retórica é uma arte somente da fala? É o que veremos no livro. Bom, observação 2. Por outro lado, como decorre de todo o já visto, a escrita tem muito menos poder de expressar o emocional. Obviamente, ela não se vale, a escrita, de certas entonações da oralidade, exclamativas, interrogativas, com auxílio, não raro, de expressões faciais ou de gestos, né? Nossos símbolos, signos, escritos para exclamação ou para interrogação são paupérrimos. Nós temos uma infinidade de modos de ser exclamativos na fala e temos meia dúzia de recursos, se tanto, para reproduzi-lo na escrita. Então, a escrita tem muito menos poder de expressar o emocional. Mas num adulto, o emocional deve estar devidamente fundido sob as palavras na linguagem conceitual. Um adulto que se exprima sentimentalmente, sem que essa expressão sentimental esteja subsumida, esteja integrada no discurso racional, conceitual, este adulto ainda não se tornou propriamente adulto. Desse modo, o uso, não só escrito, também oral, do mesmo emocional com finalidade superior, há de ocupar-se particularmente outra arte, a arte da poética, que estudo detidamente neste que, repito, perdoem minha insistência, neste que reputo meu maior legado em termos de livro, que é o Livro das Artes do Belo. 5.8. Ademais, se tem uma visão realista das coisas, não se há de imaginar uma sociedade em que não haja diversas classes no sentido de instrução. Não somos marxistas, espero. E dizemos-lo no preciso sentido de diversidade de educação, de cultura, de cultivo. Pois bem, numa sociedade que tem uma classe efetivamente culta e, portanto, sabedora da gramática, boa leitora e bem falante,
Esta classe naturalmente influirá sobre o conjunto das demais classes, e o efeito será como o de certa historieta contada pelo gramático Napoleão Mendes de Almeida. Breve excurso. Napoleão Mendes de Almeida, a maioria dos grandes gramáticos nossos são influídos em algum grau pela linguística, que diz, em geral, de maneira geral, afora um que outro linguista, que não é necessária a gramática. Logo, estes grandes gramáticos nossos, como no mundo inteiro, têm certa vergonha de ser gramáticos. Napoleão Mendes de Almeida é dos grandes, dos mais renomados gramáticos, aquele que não tem nenhuma vergonha de dizer-se gramático, conquanto incorra num erro oposto. Ou seja, é tão gramático que se torna arbitrário. Isso o explico ao longo da Suma Gramatical. Pois bem, nessa historieta de Napoleão, do nosso grande Napoleão Mendes de Almeida, refere ele com efeito que certa vez viu um pedreiro sair à procura de trabalho. À volta, provavelmente algo entristecido, disse-lhe este o pedreiro, disse-lhe a Napoleão que não encontrara nada. E disse-lhe, não há vagas. Veja que o verbo haver, aí há, está grifado em itálico. Perguntou-lhe o gramático quando aprender a dizer o castiço, o correto haver, em lugar do corrente ter. Porque o normal seria dizer não tem vaga. Resposta. Estava escrito num cartaz. Moral da história. As classes efetivamente cultas, homens cultos, são cartazes para a maioria da população. Uma amostra disso é o caso do sambista Cartola, né? Ele era analfabeto, completamente analfabeto, ou seja, ele era analfabeto. E, no entanto, se ouvem suas letras, as letras de seus sambas, são escritas com grandíssima correção e até com certa beleza poética, com muitíssima correção gramatical, além de certa beleza poética. Lembre-se da música O Mundo é um Moinho. Podem procurar. A correção é grande aí. Como pode ser que um analfabeto fosse tão correto gramaticalmente? Porque influíam sobre ele, nesta época, classes efetivamente cultas. Hoje, as classes que deveriam ser cultas e escrever bem e saber gramáticas não os fazem. São vítimas de um sistema perverso, razão porque o povo inculto fala muito pior do que falava um Cartola, ao menos no modo como escrevia suas letras de música. Pois bem. Ponto 6, parágrafo 6. O sujeito da gramática e a definição desta. Isso é importantíssimo porque vimos que sem encontrar o sujeito, sem a definição de uma arte ou de ciência, ainda não, nem sequer começamos a ciência ou a arte. Toda e qualquer arte, como toda e qualquer ciência, se especifica por seu sujeito, ou seja, por aquilo que a arte, como a ciência, trata própria e formalmente. Já ouvimos. Disse sujeito, porque é dele que se predicam todas as demais coisas que a arte ou a ciência consideram, a saber, suas partes, suas propriedades, suas causas e seus efeitos. Já ouvimos com respeito à lógica. Pois bem, o sujeito da gramática são as formas linguísticas e suas relações sintáticas em toda a formalidade com que se dão na escrita, ou seja, em seu padrão ou norma culta. Este é o sujeito da gramática. Repita-se. O sujeito da gramática são as formas linguísticas e suas relações sintáticas entre si, dentro delas, em toda a formalidade com que se dão na escrita, ou seja, em seu padrão ou norma culta. 12. Vejam a nota. O que seja este padrão ou norma culta, vê-lo-emos pouco adiante.
mas são de formalidade tão distinta a fala e a escrita, e pois a linguagem e a gramática, que o grego moderno possui uma variante coloquial, a demótica, e uma mais cultivada, a catarevousa, que é o idioma escrito, por vezes também de uso oral, em situações de maior solenidade. Não sei se a própria Grécia, atualmente tão esmagada pelas ideologias, continua a ter essa dupla linguagem, digamos assim. Mas é muito interessante esse fato. Né? Pois bem, 6.2. Mas, diferentemente agora da ciência, toda e qualquer arte se define também por seu fim e pela matéria que ela ordena a tal fim. Já ouvimos no caso da lógica, já ouvimos no caso da arte edilícia. E o fim da gramática não pode ser senão, como dito, já comunicar conceitos, proposições e argumentações a outros homens distantes no espaço e no tempo, enquanto por sua matéria pode tomar-se o ato mesmo da escrita. Assim como a matéria, como dizia Santo Tomás, a matéria da lógica é o ato mesmo da razão, o ato mesmo da escrita também pode tomar-se como matéria da gramática. Com efeito, diz Santo Tomás que, agora cito Santo Tomás, se do fato de que a razão raciocina sobre o ato da mão se inventou a arte da edificação ou a fabril, pelas quais o homem pode executar este tipo de atos fácil e ordenadamente, pela mesma razão é necessária uma arte que dirija o ato mesmo da razão, de modo tal que o homem proceda nele com ordem, com facilidade e sem erro. Já ouvimos ao estudar a lógica e a definição da lógica, o sujeito da lógica e a definição da lógica. 13. Aí está a citação em latim de Santo Tomás. Tal arte diretiva é a lógica, que assim como diz o padre Calderon, 14, tem a referência bibliográfica, toma o ato da razão como certa matéria, porque, com efeito, tudo que é ordenado está para o que o ordena, assim como a matéria, como a potência está para o ato. Repita-se a frase. Com efeito, tudo que é ordenado está para aquilo que o ordena, assim como a potência está para o ato. Isso só se entenderá perfeitamente ao estudarmos a potência e o ato. Analogamente, ao ato da escrita, toma-o a gramática também como certa matéria. Página 12. Mas a definição mais completa de uma arte, assim como vimos, para a lógica, dá-se tanto por sua matéria e por seu fim último, como por seu sujeito. Já ouvimos, né? Com relação à lógica. Estou aplicando a gramática. Pois bem, temos desse modo a seguinte definição de gramática. Ou seja, a definição mais global, mais perfeita. Ou seja, aquela em que está a matéria, está o fim último da arte e está seu sujeito. Definição da gramática mais completa. Arte de escrever com certo material e em certo suporte formas linguísticas segundo regras ortográficas e morfossintáticas cultas, para que o homem possa transmitir suas concepções e argumentações com ordem, com facilidade e sem erro a outros homens distantes no espaço e no tempo. Entendamos a definição em cada uma de suas partículas. As partes da definição se dizem partículas. A matéria está expressa na partícula com certo material e em certo suporte, mas tal matéria é já ela mesma forma artificial. Com efeito, quando uso o computador, quando uso a tabuinha de argila, né, quando uso a caneta, etc., tudo isso já são formas artificiais. Já são formas artificiais. Então,
A matéria é certo material e incerto suporte, mas este mesmo material, este mesmo suporte já são formas artificiais. O sujeito, segundo sua razão formal, encontra-se na partícula formas linguísticas segundo regras ortográficas e morfossintáticas cultas. O que é morfossintático já o veremos. E o fim último, na partícula que o homem possa transmitir suas concepções e argumentações com ordem, com facilidade, sem erro, a outros homens distantes no espaço e no tempo. Observação 1. O sujeito de qualquer arte de produção, e a gramática é, de certo modo, uma arte de produção, porque produz um texto, é o artefato, que é seu fim imediato. E é por ele que se especifica a arte. Então, temos fim imediato, que é o artefato, isso nas artes, e o fim último. O artefato na arte da gramática é o texto escrito. E o fim último, comunicar concepções e argumentações. Vejam a nota 15. O artefato são as formas linguísticas escritas, são o artefato da gramática. Nota 16. Por seu lado, a lógica é certa arte de uso, como o é a medicina. Tá? Bom, isso também já foi visto. Observação 2. Mas o fim último da arte só é secundum quid. Por quê? Com efeito, ou seja, segundo certo aspecto, porque com efeito sempre será de algum modo meio com respeito ao fim último simpliciter do homem, Deus. Então vejam, quando se fala de fim último de uma arte, verão que o fim das artes do belo, o fim último das artes do belo, é fazer propender ao verdadeiro e ao bom mediante o belo, e fazer afastar-se do mal e do falso, do mal e do falso, mediante o horrendo. Mas este fim último só é fim último secundo quindi, por certo aspecto, porque fim último, absolutamente falando, simpliciter é Deus mesmo. O fim de tudo no universo e o fim de tudo na vida humana é Deus mesmo. Este é o fim, absolutamente falando, o fim último, absolutamente falando. Observação 3. Tem-se por suposto na definição de gramática que as formas linguísticas escritas são signos da fala. Não insistir nisso porque já é óbvio. Como toda e qualquer arte, no ponto 6.3, a gramática necessita de um corpo teórico que considere em universal suas mesmas normas e regras e assim as possa fundamentar. E enquanto o possui e desenvolve, tem sua parte de ciência. Já ouvimos também. Observação 1. Ademais, assim como a música recebe princípios e luzes de uma ciência superior, a aritmética ou a acústica, a gramática recebe princípios e luzes da lógica. Começamos a arrostar aqui as objeções a nós. E o que é a lógica é a arte diretiva do próprio ato da razão, segundo as regras da universalidade, para que o homem alcance a ciência com ordem, com facilidade e com erro. Isso é o posto pelo padre Álvaro Calderon e que já vimos em alguma aula. Na nota 17, a complementação. Tal subalternação ou subordinação da gramática aos princípios da lógica se explica, em particular, pelo fato de a escrita, de cujo ato a gramática é arte, ser signo mediato, não imediato, das concepções da razão, de cujo ato a lógica é arte. Motivo porque a gramática está para a escrita, assim como a lógica está para a razão. Isso é apenas um preâmbulo. Se tiverem alguma dificuldade com essa nota 17, podem escrever. Continua o texto no finalzinho da página 12. É graças à lógica que a gramática pode entender mais perfeitamente. É graças à lógica que a gramática pode entender mais perfeitamente
coisas que ela, de si, não pode senão captar algo confusamente. A oração é uma dessas coisas. Claro que a gramática sem a lógica pode captar, mas só muito confusamente. Também sua divisão, a divisão da oração, essencial em sujeito e em predicado. Ainda o caráter do significado com respeito à palavra, né, e a própria oração. Isso nós já o veremos, a relação entre o significado e o significante. Já o veremos. E o signo. A lógica entre o significado e o signo. A expressão significante é da linguística, é de Saussure, inaugurada por Saussure, e não a Cico. Então, o próprio caráter do significado da palavra, com respeito à palavra enquanto forma artificial, e a própria oração, a linguagem não a pode captar, senão muito confusamente. O próprio caráter da escrita, o caráter mesmo da escrita, como agora o vemos, é et reliqua, ou seja, etc. Et reliqua. Pois bem, fiquemos por aqui. Já atingimos 2 horas de aula, alcançamos a página 13, são 28 páginas. Na próxima aula, terminarei o sim, como se diz em espanhol, o sim, a leitura e o comentário deste meu opúsculo, para então, na próxima aula, responder aquelas 4 objeções que pus no início desta aula e dar por terminada a introdução à lógica, estudando um pouquinho o método da lógica, sua ordem, etc. e tal. A próxima aula já será, então, sobre o Tratado dos Predicáveis, fundando-me, sobretudo, na isagode, ou introdução, de Porfírio. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima aula.